Olá, meus amigos! Sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungster, aqui do Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso curso de Direito Agrário, uma disciplina muito renegada nos cursos de faculdade, né? Pouco estudada em pós-graduação, e infelizmente ela nos deixa, em razão disso, um hiato muito grande em matéria de literatura, pelo pouco interesse que ela acaba despertando. Mas provavelmente você que está me ouvindo, né, está pensando diferente, porque você veio aqui aprender ou aprofundar os seus estudos do direito agrário. É sempre bom lembrar, né, que o agronegócio, sempre tratado, né, como uma das principais atividades econômicas do país, demandará profissionais que entendam da matéria. Então, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, onde a atividade agrícola, né, não é a principal atividade do meu estado. Talvez o estado do Rio de Janeiro, a sua principal atividade venha a ser a mineração, jazida de petróleo. Petróleo é uma jazida mineral, onde você tem toda uma atividade econômica em torno da indústria do petróleo. Então, aqui no meu estado, menos ainda a gente encontra interesse. Mas para esse nosso Brasilzão afora, né, você tem, né, atividades econômicas ligadas à atividade rural, chamando muita atenção, mostrando a importância da matéria. Vale a pena fazer algumas indicações bibliográficas antes de começarmos aqui com o objetivo. Olha, eu não tenho dúvida de dizer hoje, já na sua 6ª edição, editora Gen Forense, Arnaldo Rizzardo. Arnaldo Rizzardo é um desembargador aposentado do PJ do Rio Grande do Sul, civilista, mas que há muito vem aprofundando o seu estudo no direito agrário, e hoje o seu livro está com o nome Direito do Agronegócio. Direito do Agronegócio, Arnaldo Rizzardo, editora Gen Forense, 6ª edição. Esse é o livro mais completo que você tem no mercado. Adquiriu, não precisa de mais nenhum outro. Ele tem todas as partes do direito agrário importantes para um aprofundamento, para uma consulta na hora de fazer uma petição, um parecer, uma palestra, enfim. Essa é a grande indicação. Mas para não ficar só no Arnaldo Rizzardo, nós podemos trazer outras informações. Por exemplo, se você está aqui pensando em concurso público, o direito agrário vem crescendo em matéria de concursos públicos. Um dia eu preparei uma turma para delegado do Pará, professor de administrativo, na essência, né, a matéria obrigatória para delegado, e, para minha surpresa, no edital, separado pela direito agrário. Direito agrário como uma disciplina separada para delegado, Polícia Civil, no estado do Pará. Quer dizer, então ele começa a chamar a atenção. Né? E para fins de concurso, nós temos um trabalho feito a 3 mãos pela Juspodium. Eu anotei aqui o nome dos autores. A Juspodium tem uma coleção para concurso público, que é lá o direito agrário. Josué Tomasi, Júnior Divino e Marcela Maciel. Marcela Maciel. É uma brochurazinha, mas é muito bem escrito. Tem informações confiáveis, considero bons autores, e para quem sonha em concurso, está aqui assistindo essa aula, acho que é a grande referência para o seu estudo. O Arnaldo Rizzardo é mais para quem deseja exercer atividade, né, de advogar em matéria de direito agrário, porque ele traz a matéria completa. Pode ser até um exagero para fins de concurso público. Até porque também, para fins de concurso, os examinadores também não dominam o tema. Então, provavelmente, eles não vão fundo. E, normalmente, pelo que eu vejo, eles ficam com o capítulo constitucional de direito agrário. Eu já faço a referência ao trabalhar os objetivos. E tem um colega também, de São Paulo, civilista, Cristiano Cassetari, editora Atlas, Direito Agrário. Vejam, dos autores que eu citei, nos 2 extremos, Arnaldo Rizzardo e Cristiano Cassetari, eles têm a sua essência no direito civil. A minha essência é no direito público. Minha formação é de direito administrativo, de direito público. E o direito agrário tem isso.
Você tem horas no direito agrário onde o direito civil vai falar alto, por exemplo, uso capião rural. Você tem que conhecer os requisitos da uso capião, que a gente estuda no direito civil. No entanto, tem horas que o direito agrário fala da desapropriação para fins de reforma agrária. Você tem que conhecer a desapropriação. E quem vai te trazer essa matéria é o direito administrativo. O confisco agrário é o direito administrativo. Então, é uma disciplina que você tem, ora, um viés de direito público, com base em temas aprofundados no direito administrativo, ora, um viés de direito civil, com base em temas aprofundados no direito civil brasileiro. Então, isso mostra uma bela dinâmica da nossa disciplina. E, nesse contexto, para finalizar essa apresentação e partir para os objetivos, eu chamo a atenção que nós temos uma compilação que eu não vejo mais no mercado. A editora Atlas traz essa compilação aqui, hoje já está até na cor azul, essa minha edição é antiga, a última que eu vi é azul, eu não vejo mais ser publicado. É o Estatuto da Terra, que tem as principais normas do direito agrário. É bom lembrar que o Estatuto da Terra, né, é de 1964, 4504, de 64. Então, muita legislação do direito agrário é da década de 60, da década de 70, é antiga. E é difícil estudá-lo por causa disso. Além de pouca literatura, a legislação que está aí, por exemplo, quem fala em direito agrário conhece o Estatuto da Terra, né? Sempre fala. Agora, você uma vez na vida já abriu o Estatuto da Terra? Não lembro. E se abrir, como ele é de 64, antes da Constituição de 88, você vai ler o artigo e vai ficar, será que esse artigo foi recepcionado? Será que tem uma lei nova regulando o tema? É muito complicado. Aí você vai na literatura e tem pouca coisa para tentar tirar essa dúvida. Então tem horas que você vira autodidata, né? Porque você que tem que, olha aqui, meu irmão, fiz uma avaliação aqui, peguei os novos princípios constitucionais, diretrizes e tal, me parece que esse artigo está fora do contexto, e vai embora. Trabalhando, né, todo o seu conhecimento, sua bagagem jurídica, para melhor interpretar a norma. Sem contar que o Estatuto da Terra, além de ser de 64, é uma literatura, é uma legislação, que ninguém abriu na vida. Na sua vida universitária, eu duvido que você tenha aberto o Estatuto da Terra. Aliás, como eu costumo dizer, a sigla do Estatuto da Terra é perfeita. Estatuto da Terra é conhecido como ET. Pega aí o ET. O ET é o Estatuto da Terra. Então a sigla é perfeita. Por quê? Porque ET, todo mundo acha que existe. Mas nunca viu. Você já viu algum ET? Não vem com esse papo, não. Não viu, não, né? A história de ET Bilau e tal. Olha só. Então o Estatuto da Terra, todo mundo sabe que existe. Mas ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. E quando abrir, vai ficar na dúvida se o artigo está valendo ou não. Vale frisar que tem um capítulo no Estatuto da Terra, do 92 e seguintes, de contratos agrários, que até hoje ainda é a grande referência. Tem logo no início, artigo 4º, o conceito de imóveis rurais, né, na sua avaliação, propriedade familiar já bem ultrapassado, a gente vai trazer a comparação e a atualização desses conceitos. Quer dizer, então, muita coisa no Estatuto da Terra, a gente não usa mais o Estatuto da Terra. Por exemplo, reforma agrária. Cara, a reforma agrária é o auge do direito agrário. O Estatuto da Terra regulamenta, artigo 16 e seguinte. Agora, eu tenho hoje a 8629 de 93, governo Itamar, que é a principal lei de reforma agrária. Dificilmente, ao estudar reforma agrária, alguém hoje vai abrir o Estatuto da Terra, talvez para pegar as ideias básicas, objetivos, princípios e tal. Vai abrir a 8629 de 93. Tem uma lei só para desapropriação para fins de reforma agrária, a Lei Complementar 76 de 93, também governo Itamar. Né? Bela reformulação do direito agrário. Né? Traz a Lei Ordinária 8629, traz a Lei Complementar 76, que juntas é o que você precisa para estudar reforma agrária. Então, percebam que temos sim que falar do Estatuto da Terra. É a principal norma. Você vê até que essa compilação aqui da Saraiva, ela não bota direito agrário na capa, ela bota Estatuto da Terra e legislação complementar. Porque é a principal norma, a lei angular da disciplina de direito agrário. Só que por toda essa dificuldade que eu acabo aqui de mencionar para vocês. Ok? Muito bem. O texto constitucional é uma grande referência para o direito agrário. Por quê? Porque seus objetivos estão lá.
Até interessante, vamos avançar aqui então para o nosso primeiro slide, chamar a sua atenção para a ideia básica de que no direito agrário você tem um capítulo no texto constitucional, e recheado, hein? Vai do 184 ao 191. É um capítulo gordo. Você pode até achar estranho onde está esse capítulo, né? Ele está lá na Ordem Econômica, título 7º da Ordem Econômica, capítulo 3 da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Há uma redundância aqui que a gente vai explicar agora. Repare, então, que a Constituição da República dedicou um capítulo à política agrícola e fundiária. Compreensível estar na ordem econômica, porque é uma das maiores atividades econômicas do nosso país, as atividades rurais, genericamente falando, as atividades agrícolas, as famosas commodities agrícolas, né, em mercado exterior, que alavancam a balança comercial brasileira e tal, né, fomentada pelo Estado brasileiro na sua atividade, não só em matéria de isenções fiscais, mas como crédito rural, seguro rural. Você tem resoluções do Banco Central do Brasil que regulamentam o crédito e o seguro rural. Você vê a importância da atividade. Então, compreensível que no título 7º da Ordem Econômica e Financeira eu dedico um capítulo à política agrícola. Um parênteses, pode ser até estranho nesse título 7º da Constituição, capítulo 2, da política urbana. O que a política urbana está fazendo na ordem econômica, né? Aí você pode até achar estranho, lá 182 e 183. Na sequência, capítulo 3 da política agrícola. Aí é até compreensível, que é uma atividade econômica de grande importância. Pois bem, nesses artigos 184 ao 191, eu destaco de imediato o parágrafo 2º do 187. Olha o caput, né? Antes de ir para o seu parágrafo. 187 fala: a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, armazenamento e de transporte, levando em conta especialmente. Aí ele traz um rol de 8 incisos, trazendo as preocupações com a atividade agrícola, trazendo, por exemplo, no inciso 5º, seguro agrário, ou seguro agrícola, que é uma das grandes preocupações, é uma atividade inerente às intempéries, né? Uma atividade de seguro agrícola bem estruturada, é fundamental para o seu desenvolvimento. Aí vem o parágrafo 2º e diz: serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária, que é a política fundiária. Por isso que eu digo que há uma redundância, uma crítica na denominação do capítulo 3 do título 7º de nossa Constituição, da política agrícola e fundiária. Bastava isso. Aí ele continua: e da reforma agrária. Reforma agrária é política fundiária. Porque a política fundiária está preocupada com a justa distribuição de terras no Brasil. A política agrícola está preocupada como as terras rurais serão cultivadas, como a produção rural alimentará a população e vai gerar divisas internacionais. Então, a política agrícola não está preocupada com a justa distribuição de terras. Isso é problema da política fundiária, onde, claro, o maior instrumento da política fundiária é a reforma agrária. Evidente. Então, falar em política fundiária, eu já estou falando em reforma agrária. Então, falar da política agrícola, da política fundiária e da reforma agrária, há uma redundância, porque, claro, se eu estou falando da política fundiária, a reforma agrária é o instrumento número 1. E repare, inclusive, que no parágrafo 2º do 187 de nossa Constituição, ele me traz reforma agrária. Não fala nem política fundiária. Né? O parágrafo 2º: serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária, esse de política fundiária, que me parece mais técnico. Por isso trago aqui.
Qual é o objetivo principal do direito agrário? Compatibilizar a política agrícola com a política fundiária no país. Não há dúvida que se eu tenho uma justa distribuição de terras rurais no país, eu terei um desenvolvimento da atividade agrícola para atender a população e para gerar divisas internacionais. Por isso, o elo é total. Totalmente diferente as suas políticas, vale frisar. Devem estar ligadas, devem ter um elo, devem caminhar em conjunto, mas pedem profissionais completamente diferentes. Vale frisar que nós temos uma lei que regula a política agrícola no Brasil, que é a Lei 8171 de 1991, olha a emenda, dispõe sobre a política agrícola. 8171 dispõe sobre a política agrícola. E eu chamaria a sua atenção para o artigo 3º. São objetivos da política agrícola. E ele me traz diversos objetivos, onde eu gostaria de destacar o inciso 7. Inciso 7, está lá do artigo 3º. Compatibilizar as ações da política agrícola com as da reforma agrária, assegurando os beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo. Aí é política agrícola. Não é fazer reforma agrária. Quem vai fazer reforma agrária é a política fundiária. Outros profissionais, outros técnicos. Depois de feita, aí entra em ação a política agrícola. Tanto é que, veja, é um complemento à Constituição. O inciso 7º, até a metade, reproduz o parágrafo 2º, olha lá. Compatibilizar as ações da política agrícola com a reforma agrária. Acabou. É o objetivo maior. Aí ele taca vírgula, porque ele está falando da política agrícola, né, brasileira. Vírgula. Aí vem o que ela vai atuar. Assegurando aos beneficiários da reforma agrária, obviamente, o apoio à sua integração ao sistema produtivo. Porque esse, diga-se passagem, é um dos grandes males da reforma agrária da política fundiária brasileira. O agente público, o ente da federação, faz os assentamentos e vira as costas. Vira as costas. Porque, infelizmente, usa isso como um dado político. No meu governo, distribuir terras para 600 mil famílias. Bom, agora, se depois disso eu as abandonei, sob aspecto educacional, sob aspecto de saúde, sob aspecto do desenvolvimento econômico, sem oferecer para ele apoio técnico para melhorar a sua produção. Isso custa caro, pô. E normalmente não há recurso orçamentário para isso. Então você simplesmente faz a reforma agrária e acabou. Está desassociada de uma política agrícola. Então, brilhante o complemento aqui do inciso 7º do artigo 3º da Lei da Política Agrícola. Não dá para deixar o cara abandonado lá depois de assentado. Temos que trazê-lo para o setor produtivo. Vamos assessorá-lo. Essa é a ideia. Essa compatibilização é fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Por isso, insisto, nesse contexto da política agrícola, voltando ao 187, trabalhando o seu caput. Então, vamos lá? Caput do artigo 187 de nossa Constituição. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como os setores de comercialização, armazenamento e de transporte, levando em conta especialmente a atuação governamental. E eu acabei de ler isso aonde? No artigo 1º, no artigo 3º, caput, perdão, da 8171 de 91. Está lá. A redação é basicamente a mesma do caput do 187. E, obviamente, nesse contexto, podemos destacar o quê? Planejamento e execução das atividades agrícolas. Atividades agroindustriais, agropecuária, pesqueira, florestal. Não estamos falando só de agricultura, estamos falando de atividade rural. Como cresceu a variação dessa atividade rural? Hoje a silvicultura, que é plantar floresta, é uma das atividades mais importantes. Para que você tenha o quê? Madeira certificada. Para que você tenha a certeza que aquela madeira não é fruto
de um desmatamento ilegal. Importante isso. Então essa atividade cresceu enormemente. Olha, para quem vai advogar, você sabe que hoje nós temos as chamadas licitações verdes, licitações de baixo carbono, licitações sustentáveis, o nome que você queira dar. E hoje, advogando para uma empresa, na hora que você for apresentar a sua proposta numa licitação e ela envolver a apresentação, a compra, a utilização de madeira, essa madeira vai ter que ser certificada. Porque se não for, você vai, no mínimo, perder pontos na hora do julgamento da licitação, que vai levar você a perder a licitação. Olha que interessante isso. Você vai virar para o seu cliente, o empresário, e fala, cadê a certificação da madeira? Não, era muito cara, eu peguei essa daqui que não tem certificação nenhuma. Olha, a chance de o senhor perder a licitação é muito grande. Porque é um dos requisitos para o julgamento. A sustentabilidade, a confirmação da origem da madeira. Não, vai assim mesmo. Tá bom, está mandando, vai assim mesmo, a proposta, mas está feito alerta. Aí ele vai perder a licitação. Vai reunir equipe, irado. Pô, por que eu perdi a licitação? E você, aqui, o senhor não trouxe madeira certificada. Está lá. Perdeu na hora da proposta técnica, perdeu pontuação. É isso. Licitações e contratos movimentam em torno de 20% do produto interno bruto. É muito provável que um dia o seu cliente vá, na realização de atividades agrícolas, olhar para uma licitação e tentar vender para o poder público o seu produto. A sua proposta está sustentável, é importantíssima. Adequação ambiental é importantíssima. Então percebam como é importante você olhar para o sistema rural como um todo. Por isso queria trazer, que me parece talvez a atualização máxima, na aula de contratos agrários, a gente vai trabalhar, o contrato de integração. O contrato de integração foi regulamentado recentemente em 2016. Veja, estamos em 2022 indo para 2023. Em 2016, quer dizer, uma legislação recente, aparece a 13.288, que regula o contrato de integração. No artigo 2º, inciso 5º, o artigo 2º tem conceitos. O inciso 5º, atividade agro-silvo-pastoris. Então, nós vamos encontrar aqui as atividades rurais, conceituadas pela lei e talvez uma das mais recentes do direito agrário. Atividade agro-silvo-pastoris. Atividade agrícola, pecuária, silvicultura, é plantar floresta, aquicultura, pesca e extrativismo vegetal. Está absolutamente moda o extrativismo vegetal, inclusive trabalhando com contratos de concessão florestal, onde quiçá o seu cliente vai entrar numa licitação e vai receber a gestão de uma floresta para fazer o extrativismo florestal. Vai desmatar, o senhor vai entrar na floresta, está autorizado a retirar o produto natural XYZ e de forma sustentável. Extrativismo florestal. Ou vegetal, né? A expressão que ele usa aqui, o extrativismo vegetal. Então você pode advogar para a Natura, que ganhou uma licitação, está fazendo a gestão de uma floresta, com o intuito econômico de retirar o coco do babaçu. Ele vai retirar o coco do babaçu de forma sustentável. Para quê? Para levar para a sua indústria, transformar no milagroso creme anti-rugas, um sucesso danado no mercado. E vai ganhar uma grana. Vai ganhar uma grana, olha aí. É isso. Então toda essa adequação ambiental pode gerar diversas relações com o poder público. Por isso a política agrícola tem que estar ligada a toda essa adequação ambiental, toda essa ideia de sustentabilidade. Então, é um ótimo conceito que nós temos aqui no dispositivo legal. Avançando, eu chamo a sua atenção que o próprio 187, como há pouco falei, nos traz instrumentos da política agrícola que são reproduzidos com maior detalhamento no artigo 4º da 8171 do 91.
onde destacamos o planejamento e a pesquisa, fundamental para o desenvolvimento da política agrícola, a assistência técnica, eu tenho que dar, volto a insistir, não basta colocar o sem terra em um assentamento rural e virar as costas para ele. Eu preciso de uma assistência técnica para que ele produza efetivamente essa atividade. Então, tem normas internas, INs, normas especiais, NE, do INCRA, onde você tem assessoria técnica, social e ambiental à reforma agrária. Não, assessoria técnica, social e ambiental à reforma agrária. Crédito rural, Sistema Nacional de Crédito Rural, dentro do Banco Central do Brasil. Seguro agrícola, o famoso PROAGRO. São duas atividades fundamentais em relação à materialização da política agrícola. E a irrigação e mecanização, que é uma grande realidade em matéria de desenvolvimento técnico. Volto a insistir, esse rol você tem no 187, inciso 1º ao inciso 8º. E ele é reproduzido com maior detalhamento na 8171, artigo 4º. As ações e instrumentos da política agrícola referem-se. Aí tem 19 incisos, reproduzindo os 8 incisos do 187, mais detalhamento, que é o papel da lei infraconstitucional. Vale a pena depois passar aí, para não ficar aqui simplesmente repetitivo, mas destacando sempre, inciso 4, proteção ao meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais. Desenvolvimento sustentável. Tão importante aí na hora de você realizar as políticas agrícolas. Tão importante na hora do governo analisar a sua proposta em uma eventual licitação de seu cliente. Então, repare que você tem diversas ações e instrumentos relativos à política agrícola. E para a gente fechar esse primeiro bloco dos objetivos, falar um pouco da política fundiária. Não só a política agrícola, mas a política fundiária formam o direito agrário. Devem andar juntos, são totalmente diferentes, demandam técnicos diferentes, né? Mas é evidente que elas devem andar juntas. E para isso, nós vamos buscar o quê? Instrumentos para justa distribuição de terras no Brasil. O maior deles, no direito agrário, claro, é a reforma agrária. E aqui a legislação está pouco citei. Lei Complementar 76 de 93 regula a desapropriação para fins de reforma agrária. Lei 8629 de 93, opa, está errado aqui, 8987, desculpa. É Lei 8629. 8987 é a Lei de Concessão de Serviço Público. Não sei se travei parar aqui, peço desculpa. 8629 de 93 regula a reforma agrária. Muito importante. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, né? Claro, vamos falar sobre a desapropriação para fim de reforma agrária. Depois de feita a desapropriação, como eu vou distribuir lotes aos assentados. Quer dizer, essas leis se completam. E reparem, ambas, governo Itamar Franco. Trouxe uma revolução para o direito agrário em relação à política fundiária, à reforma agrária em si. Regulamentando a desapropriação e a distribuição dos lotes depois de feita a desapropriação. Por isso, é a referência hoje no estudo da reforma agrária. O ET regula a reforma agrária, mas dificilmente você vê alguém abrindo o Estatuto da Terra. Hoje em dia, eu falei há pouco, artigo 16 e seguintes, vamos confirmar? O ET regula a reforma agrária no artigo, 16 e seguintes, título 2 da reforma agrária. Então você tem aqui informações teóricas interessantes, né, para trabalhar a reforma agrária, mas na verdade hoje o que eu faço é abrir essa norma aqui. Agora, gosto sempre de destacar a REURB. A REURB. A REURB é a regularização fundiária urbana. Bom, mas a gente está falando de política agrícola, professor. O que o direito urbanístico tem a ver com isso? Olha, tem uma relação muito interessante, porque a lei que regula a REURB, 13.465 de 2017, alega que pode encontrar núcleo urbano em área rural.
isto é, a lei da REURB, Regularização Fundiária Urbana, pode ser feita, pode ser aplicada na zona rural. Então, eu não tenho apenas a reforma agrária como instrumento de política fundiária. Eu tenho vários instrumentos, vários. Depois te aconselho, pelo menos, vai nessa lei da REURB, 13.465 de 2017, e procura, eu acho que o artigo 15, que também tem essa ideia, essa expressão, dos instrumentos da REURB. Está lá o artigo 15. Ele me traz lá uns 15 incisos exemplificativos. E em cada inciso tem um ou dois instrumentos para materializar a política fundiária urbana. Essa variação acaba chegando aqui, porque a REURB pode encontrar núcleo urbano na área rural. Na área rural, pô. Que não é interessante para a política agrícola. Núcleo urbano na área rural, normalmente é a famosa favelização da área rural. Com as suas exceções, claro, mas normalmente é isso. São áreas que poderiam ser destinadas à produção agrícola e que, infelizmente, por questões de habitação, a população de baixa renda acaba invadindo para ter a moradia. De qualquer maneira, mostra muito bem o quê? Que a reforma agrária não é o único mecanismo de política fundiária, apesar de ser, claro, uma importante para nós. Ok? Então, estão aí os objetivos do direito agrário. A gente já retoma para falar da competência normativa e estrutura administrativa focada na reforma agrária.